aí, Zeferinos? Sim, é isso mesmo que vocês leram aí no título do vídeo. Nesse vídeo a gente vai falar sobre várias coisas que vocês sempre perguntaram. O apartamento é próprio, o apartamento é alugado e não sei o que. E outra novidade é que sim, a gente vai se mudar. Exato. Mas se preparem. Se você tá chegando agora, já dá um like nesse canal, já curte o vídeo, já se inscreve, já ativa as notificações, porque vai ter muito conteúdo de reforma, muito conteúdo de mudança. Aproveita e também já segue a gente lá no Capitão Zeferino no Instagram, porque lá também a gente vai fazer outros conteúdos e mostrar alguns spoilers, né, enquanto os vídeos não sobem e tudo mais. Então é isso, roda a vinheta e vem saber tudo. Então, vamos lá, começando do começo. Eu acho que tem muito tempo que a gente não para aqui no YouTube, né, pra fazer um vídeo assim, tete a tete com vocês. Mas vou tentar ser breve, mesmo eu gostando de falar, né, porque a pessoa fala sem parar. No dia 24 de janeiro a gente recebeu... primeira pergunta. Apartamento alugado ou comprado? Isso. Sim, o nosso apartamento, esse apartamento que vocês conhecem, que vocês acompanharam tantas reformas, sim, é alugado. A gente nunca mencionou assim tanto, por quê? Porque já vamos se justificar, isso, né? É um detalhe que não importa pra gente, porque onde a gente mora é a nossa casa. Então se eu estou alugando ou se o apartamento é meu, financiado, emprestado, comprado, não importa, a minha casa é o lugar que eu habito naquele momento que eu tô falando. Então se eu ficar um mês na Europa, aquela vai ser minha casa. Se eu ficar um mês no sul, aquela vai ser minha casa. Tanto que a gente tem muito isso, inclusive quando a gente viaja, mesmo que a gente vai ficar 3 ou 4 dias, a gente sempre usa os ambientes, né? A gente desfaz a mala, monta o armário, pra gente se sentir confortável. Então... Tanto que já teve viagem que a gente levou até flor. Eu lembro que a gente foi pra uma ilha em Paraty, que a gente levou arranjo, levou flor pra gente se sentir com esse quentinho no coração, se sentir em casa. E a gente não tem nenhum tipo de vergonha ou de preconceito. Até porque hoje em dia, no nosso caso, eu acho que a gente respeita e assim, a nossa crença é que assim, a gente hoje em dia prefere alugar por questões de investimento, por questão de várias outras coisas. E a gente também entrou nessa onda porque temos alguns amigos que também fazem isso. E em algumas situações, quando você compara, comprova-se que vale mais a pena alugar do que comprar. Então esse é o momento que a gente está vivendo agora. Não quer dizer que daqui a 5, 10, 15 anos a gente compre alguma coisa. A gente não pode dizer nunca, né? Mas no momento a gente continuará vivendo de aluguel. Sim, e acho que a dica principal também, porque eu acho que a gente gosta sempre de misturar os assuntos, né? Por isso que é Capitão Zeferino, essa bagunça toda, esse mix de estampa, mix de cores, que é, gente, a coisa principal. Guarde dinheiro. Eu acho que você guardando dinheiro te dá uma liberdade financeira que você pode morar onde você quiser. Se hoje a gente falar, vamos se mudar pra França, vamos se mudar pra França. Vamos se mudar pro Leblon? Vamos se mudar pro Leblon. Vamos pra não sei aonde? Eu acho que você acaba tendo uma liberdade financeira e não fica preso a ninguém. Então é isso. Junte o dinheiro, invista no que você acredita, estude investimento e tudo mais. Mas é isso, o apartamento não é nosso, é alugado. E no dia 24 de janeiro, os proprietários... Vésperas do meu pai e da minha mãe chegarem. Sim. O proprietário do apartamento falou assim... Queria conversar com vocês sobre o apartamento. Eu falei, ok, tudo bem. Nem aí pra isso. Na hora eu voltei pra Fran e falei assim, Fran, eles só querem conversar com o seu apartamento. Aí a Fran, mas tenta adiantar, né? Pergunta qual o assunto, qual o tema, porque meus pais estavam chegando na noite seguinte e a gente... Tipo assim, tava se organizando pra, tipo, receber eles. A gente tem umas dinâmicas de deixar tudo arrumado, né? Coisas adiantadas e tudo mais. E aí aquilo deu uma espécie de gatilho de ansiedade. E aí eles responderam e falando, então... nós vamos pedir o apartamento. Aí a gente congelou, fez assim. Minha perna tremia, foi no dia da minha aula de cerâmica, que é uma segunda-feira. E aí, eu sei lá, eu sem cabeça, dirigi até a aula de cerâmica assim, caraca, e agora como que vai ser? Porque quem lembra que no dia do meu aniversário do ano passado, eu falei assim, eu pedi até pra Fran me dar uns donuts escrito paz, que eu queria paz. Não, eu tive essa ideia, você amou. Que a gente não ia reformar nada nesse apartamento. Eu
convenci ele, gente. Paulo queria pintar a parede do escritório. Eu falei, ano que vem a gente não vai pintar nada, nenhuma tinta. Vamos pintar a casa dos outros, vamos fazer coisa em outros lugares. Tanto que a gente começou a fazer, né, no apartamento do Nick e da Bárbara, que mora aqui no prédio, um monte de conteúdo de decoração. E falando sobre isso, esses conteúdos, eles vão sair. Só que a gente quer fazer com carinho. São conteúdos que a gente preparou com muito carinho e eles começaram no ano passado e continuaram esse ano. Tem muito arquivo, então a gente não vai atropelar as coisas, a gente vai pausar. A gente já fez 3 cômodos da casa deles e tá o máximo. Sim. Mas a gente não vai soltar isso agora. A gente vai falar do assunto mudança e depois a gente vai soltando isso aos poucos. Aí calma, aí quando eu recebi essa informação, eu fui. E aí, olha como que Deus é bom o tempo inteiro. Por isso que a gente fala que assim, quando a gente planta o bem, não tem como a gente colher outra coisa. Quando a gente tem energia boa, quando a gente quer ajudar o próximo, cara, isso volta de uma forma ou de outra. Então esse, assim, é o principal segredo. Tem gente que fala assim, mas e aí, cara, acredita, foca e faz o bem. Você fazendo o bem não é possível, não é possível. Às vezes você vai entender aquele motivo lá na frente. Antes dele pedir o apartamento, volta ali para umas 2 semanas atrás. Quer dizer, volta ali 1 ano atrás, o que acontece? A Fran sempre tinha vontade de um apartamento específico do nosso prédio. Isso. E aí ela sempre falava com a equipe do prédio e falava assim, olha gente, o dia que vagar esse tipo de apartamento, me avisa. Esse, eram 2 na verdade, né? E aí a Fran ficava assim. Nisso, antes dele pedir o apartamento, vagou um apartamento exatamente como... Na verdade, eu já sabia em novembro que em janeiro ia vagar um apartamento. E aí a porteira do nosso prédio, um beijo para você se você está assistindo. Beijo, Bruno. Ela falou, vai vagar. Eu falei, então tá, me avisa quando se tiver como ver, porque a gente é curioso, gosta de ver e tal. Mas a gente não tinha essa intenção de mudar. Só que aí, gente, o apartamento ficou liberado. 1 semana antes eu soube que ele estava liberado. E aí a gente visitou assim, tava a chave da portaria, a gente visitou. E aí simplesmente a gente olhou, gostou muito. Só que quando a gente voltou aqui e abriu a porta da nossa casa, esse sentimento de olhar assim, tudo que a gente construiu, tudo com a nossa identidade. Lembrando que tudo que foi construído aqui foi com a aprovação, né, gente? A gente segue vamos fazer isso, vamos reformar isso. E várias coisas que a gente fez aqui, foi em consenso, né? E a gente sabia que a gente podia retirar. Isso. Então assim, isso depois a gente vai contar mais pra vocês, mais pra frente. E aí simplesmente a gente abriu, a gente falou assim, o apartamento é muito legal, muito bacana, mas assim, cara, o nosso tá todo bonitinho, a nossa cara. Vamos ficar quietos. Vamos ficar aqui e deixa isso pra lá. Só que aí, quando eles pediram, na mesma hora, a Fran entrou em contato com o proprietário daqui. E aí falou, olha, a gente morava aqui já quase 9 anos, não sei o que, não, eu tenho interesse. E na mesma hora eles começaram a negociar e ele falou, então beleza, você é meio que a prioridade na minha fila ali. E aí já começou a desenrolar. E aí, gente, a questão toda é o seguinte, a gente vai se mudar pro mesmo prédio. E aí vocês devem estar pensando assim, mas que loucura, vão se mudar do mesmo prédio, o que aconteceu? Primeiro, aí depois disso tudo, passou-se um tempo, e aí a gente voltou a falar com o proprietário desse apartamento. Sim. E aí foi quando a gente convidou eles para virem aqui, fazer um tour. E aí, antes dele, o proprietário do apartamento que a gente veio aqui, e aí ele conheceu o apartamento todo, viu como a gente cuida do apartamento, as reformas que a gente fez. Conheceu o Zé, se apaixonou pelo Zé. A gente abriu o jogo, falou que a gente faz conteúdo pra internet e tudo, mostrou tudo. E é óbvio que quando a pessoa entra aqui e vê que a gente pegou, eu vou até colocar umas imagens aqui, de como a gente entrou aqui nesse apartamento cru, ele não tinha lâmpada, não tinha nada, assim, não tinha nada. Os proprietários moraram aqui por apenas 9 meses, porque ele recebeu uma proposta super legal, né, de emprego pra fora do país. E aí eles acabaram que não conseguiram morar, né, como a gente morou aqui. Então, na verdade, nós fomos os primeiros moradores oficiais, porque a gente acabou colocando tudo num lugar. Não tinha armário no banheiro, não tinha armário na varanda, não tinha armário em lugar nenhum. E aí ele viu tudo. Aí quando a gente chamou, muitos proprietários, né? Mas vão se acostumando. Quando a gente chamou o proprietário desse daqui, pra eles virem aqui, o casal, eles olharam e tudo e tal, né? E eles estavam pensando em voltar a morar aqui. Sim. E aí eles ofereceram pra gente comprar.
Sim. E aí a gente avaliou a proposta, a gente viu que a gente ia ter que fazer uma loucura, mexer em muitas coisas. Não valia a pena. Não valia a pena os comprar. Investimentos valiam muito mais do que a gente descapitalizar, né? Nesse momento. Teve essa certeza mais uma vez. E aí eles falaram assim, então vocês não querem continuar morando aí? E aí acho que foi uma das umas respostas assim, mais difíceis. Porque eles falaram assim, tá bom, então a gente mudou de ideia, a gente não quer mais um apartamento, continua morando aí, não sei o que. E aí foi quando assim, a gente teve que escolher, né? A zona de conforto, que era viver na calmaria, mas talvez. Porque aí a gente ia viver aqui mais um tempo, porque vocês já sabem que a gente vem pedindo por um lugar maior há muito tempo, né? E vocês mesmos falam, essa casa não cabe vocês, Deus vocês têm muita muito coisa. Bom, porque Deus deu a solução pra gente antes. Desde novembro eu já sabia que ia vagar o apartamento que eu queria. E aí a gente ia viver o quê? Mais uns 2 anos aqui, apertadinho, né? Porque a gente acha confortável pra nós dois, o Zef. Mesmo que no futuro a gente tivesse filho, a gente conseguiria viver, dá pra reverter o escritório, né? Num quarto de bebê. Mas a gente sabe que, de repente, por tudo que a gente vive, constrói com a questão da cerâmica, com a questão de ter vontade de ter filho, com o Zef, por nós dois sermos espaçosos e gostarmos de receber família, né? A gente recebe minha cunhada, amigos, de montar mesas postas. A gente recebe meu cunhado e minha cunhada pra dormir, meu irmão, minha cunhada, meus pais vêm aqui também pra E é tão desconfortável. É muito desconfortável. A gente sabe que o nosso sofá é super confortável, mas a gente entende que há um desconforto. As roupas deles ficam dentro do lavabo, não tem espaço, porque assim, a gente prefere colocar no lavabo porque não tem espaço pra deixar no chão. Porque se tivesse espaço pra deixar no chão, no cantinho, poderia deixar. Mas a gente pensa... Então assim, no final das contas... A gente pediu muito e aí a gente achou que esse momento a gente iria adiar esse momento por algum tempo. E a gente achou melhor a gente fazer isso logo. Já que não tá rolando o carnaval, a gente vai de Carna Mudança! Carna Mudança! Uhul, folia! E aí a gente conta com vocês, por sinal, se a partir de agora, assim, assiste várias vezes esse vídeo, deixa rolar os anúncios, não pulem, pelo amor de Deus, esses anúncios, porque esses anúncios vão ajudar a gente, porque todo mundo que já se mudou alguma vez na vida sabe que é caro se mudar. Qual a sua mudança da vida? Ó, eu mudei. É porque eu vivi a vida inteira no mesmo apartamento, na Capitão Zeferino. Aí eu me mudei uma vez pra gente morar junto, no apartamentinho. Depois a segunda naquele apartamento no outro, na Pereira da Silva. Só nós dois já mudamos 4 vezes. 2, aí da Pereira da Silva pra cá 3. E agora 4. E agora 4. Essa é a nossa quarta. Juntos 4. Aí eu não, isso eu não contei Estados Unidos. 6, acho que umas 8 eu já vivi, porque quando eu era criança a gente mudou de casa. Mudou de casa pra construir uma outra casa no mesmo lugar, que é a casa que vocês conhecem. E aí o que acontece? Aí a gente avisou pros proprietários aqui que a gente realmente... porque no dia 24 de janeiro, eu sou sagitariano e eu amo jogar a culpa no meu signo. No dia 24 de janeiro, quando eu ouvi essa informação, eu já comecei a olhar pra esse apartamento não com rejeição, mas eu já comecei a olhar pra ele, começando a me desapegar, entendendo que desde assim... lá eu venho me despedindo das coisas, falando talvez esse seja o último talvez essa seja a última vez que eu abro essa gaveta. Gente, sério, é muito doido esse sentimento, mas acho que é um sentimento de gratidão. Pode soar clichê pra vocês, mas eu acho que faz muito sentido. E a gente tá muito feliz por tudo que a gente viveu aqui, por tudo que a gente construiu aqui. A gente montou um apartamento do zero, do jeito que a gente queria, mesmo ele não sendo fisicamente, né, materialmente nosso, mas ele era nosso, né, até o momento que a gente estiver aqui, ele é nosso. Porque o lar é onde seu coração tá, é onde você dorme. A gente leva isso ao pé da letra. Eu espero que a gente consiga inspirar outras pessoas ali do outro lado a olharem suas casas alugadas e até mesmo suas casas próprias com uma outra visão. Deixa de preguiça, gente, deixa de preguiça. Tipo assim, tem gente às vezes que não prega, não bota um quadro na parede porque vai furar a parede. Gente, fura a parede, depois existe massa corrida. Você no final da entrega não tem que pintar o apartamento todo. Então você às vezes vai... É igual gente que fica a vida inteira usando o sofá com plástico. Aí o sofá fica velho com plástico que ela nunca usou. Então assim, vamos parar com isso. Então assim, eu espero que esse vídeo
Assim, vocês devem estar pensando, meu Deus, mas eles têm muita coisa. Sim, a gente tem muita coisa. A gente já vem trabalhando a questão do desapego há muito tempo, tentando desapegar, e eu acho que vai ser uma virada de chave também muito legal pra gente se desfazer de algumas coisas que a gente já sabe que não vão caber no outro apartamento. A gente já é momentos diferentes, vidas evoluídas, amadurecimento. A gente já passou por um amadurecimento dentro desse apartamento com todas as reformas que a gente fez, a gente conseguiu ver isso. E é muito engraçado, é muito doido, muito legal ver isso. E agora a gente tá passando por um outro. Enfim, eu tô muito empolgada. A gente tá muito feliz. Assim, a gente já passou por várias fases. A gente já passou pela fase do desespero. Aí, assim, não posso, assim, eu estaria mentindo se eu falar pra vocês assim, mas vocês estão 100% de boa. É óbvio que em alguns momentos eu olho e eu vejo as coisas, tipo, saindo, que dá um engajo, assim, tipo, agora, assim. Mas a gente... Aí tem vezes que a Fran para assim e fala, eu achei que você ia chorar, não sei o quê. Aí você dá uma pausa e respira fundo e fala, não, calma. E aí depois... A gente já conversou sobre isso. Se alguém tiver vontade de chorar, chora. E tá tudo bem. Porque eu acho que é uma fase, né? A gente não teve... isso nos outros lugares, mas a gente viveu uma pandemia aqui dentro. Então, eu acho que a pandemia deu uma... A pandemia deixou todo mundo muito tantando a cabeça, inclusive a gente. Então, assim, eu não vou ficar falando aqui que eu não vou fazer aquele print eu chorando, que aí depois os membros, Dona Regina Romano, fica fazendo a minha cara chorando, fazendo uma cara feia, chorando. Mas eu acho que é isso, a gente viveu muitas coisas, a gente vai se mudar, a gente é muito grato por cada coisinha que a gente construiu, que a gente colocou, que a gente desenvolveu pra cá. Não se desesperem, a gente já passou pelo desespero, fiquem tranquilos porque a gente tá bem, a gente tá tranquilo, como o Paulo falou. Lá tem o seu 1% que a gente tem um desesperinho, mas a gente tá muito feliz mesmo de estar se mudando, indo pra um lugar que relativamente é maior, que é muito... Pensa só, gente, a gente tá se mudando pro mesmo prédio, a nossa mudança é pelo elevador. Então, assim, não tem... E você falou uma coisa esses dias pra mim que eu achei muito legal, que a gente não teve um pico. A gente tá subindo uma montanha, assim, calmamente. Porque, assim, a primeira moradia foi um kitnet, aí depois a gente foi por um melhor, aí de lá a gente veio pra um apartamento novo, que foi esse daqui, e daqui a gente tá indo pro maior, então a gente tá subindo uma ladeira, o que é esperado da vida, assim. Eu acho que você começa a trabalhar, a ganhar mais dinheiro, a adquirir mais coisas, a conquistar mais sonhos, e você vai subindo, né? A intenção é a gente subindo calmamente, não com um pico assim muito rápido. E a gente tá muito feliz mesmo, então a gente conta com a ajuda de vocês. A ajuda de vocês é não pular o vídeo. Não pulem o vídeo, o carinho de vocês emanando energias positivas, porque isso é uma coisa muito poderosa que a gente pode sentir daqui desse outro lado. Não sei se a gente falou muito, se a gente falou pouco, tá uma confusão esse vídeo, mas... E se a gente tiver que chorar em algum vídeo, vai chorar e tá tudo bem. E que mais? Lembrando que a gente tá vlogando todo o processo. Então vocês vão acompanhar tudo e assim, a gente tá indo pra um lugar novo, que a gente tá pensando em arrumar ele com total carinho e tudo mais. Vocês em breve vão conhecer o apartamento vazio e a gente vai ter muito conteúdo de mudança, montagem de sala, montagem de quarto, tour pelo quarto. A gente vai tentar deixar um cômodo já pronto pra já mostrar pra vocês como que ficou. E tem a despedida, né? A despedida desse AP que vocês vão conferir, a despedida desse AP que vocês vão, tipo... Vai ser o último tour, né? Então... Isso. Mas a gente tá muito feliz, sério mesmo. Eu tô ficando triste, acho que eu vou parar de gravar. Isso, vamos parar de gravar, que o Paulo fica fazendo aquelas caretas, assim, sabe? Então é isso, gente, respondendo as perguntas, o apartamento é alugado, o próximo apartamento também vai ser alugado. E não vai ser por isso que a gente não vai cuidar dele com todo carinho, que vai reformar. Então vai ter muito conteúdo nesse e no outro. Porque esse aqui a gente vai deixar ele topzera. E aí a gente vai mostrar pra vocês também o último tour do apartamento antigo, a gente vai fazer isso. E a gente, só mais uma coisa que eu queria falar, deixar muito bem claro. A gente não tá falando pra você que mora de aluguel, que tá tudo, que se você tem o sonho de comprar, pra você desistir desse sonho. Você tem que fazer aquilo que seu coração quer. Então, é como eu falei, a gente mora de aluguel porque hoje, fazendo as contas, morar de aluguel faz mais sentido financeiramente pra gente. Então, se você também tem essa possibilidade de investir, olha pra isso com um outro olhar. A gente conhece alguns amigos que já venderam apartamentos próprios, e também não tô falando pra você fazer isso pra
viver de aluguel, tá? Mas só uma ideia, uma sugestão, mas o mais importante, que é a mensagem que a gente quer passar, é: cuide da sua casa. Cuide do seu lar, que é onde o seu coração está. Porque ser próprio alugado é só uma definição, tá no papel. E então, assim, não quer... Você tem que fazer o que o seu coração manda. Exato. O coração que importa, o seu olhar de abrir a porta de casa e falar assim: aqui é onde eu moro. Exato, é isso. Então fiquem com essa mensagem, espero que vocês tenham gostado dessa novidade. A gente tá muito feliz mesmo, apesar de ter um mix de emoções. Eu acho que depois que a gente se mudar, a gente vai dormir uns 3 dias, tomar um soro, tomar um porre e brindar a vida. É isso, gente. Então, comenta o que vocês acharam. Já se inscreve se você é novo por aqui. E segue a gente lá no Instagram também. Beijo e até o próximo vídeo.